Olá, olá! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Estamos voltando aqui para mais um vídeo. Hoje, dia 1º de maio, feriado, Dia do Trabalhador. E hoje eu vou comentar uma leitura para vocês que eu realizei recentemente, que foi o livro. Deixa eu me encaixar aqui, não sei se está dando para ver, tudo branco. História do Olho, de Jorge Bataille. Conhece esse livro? Já ouviram falar? Eu conheci esse livro quando, vamos lá, um pequeno histórico. Antes de falar do que o vídeo, do que o filme, do que o livro se trata. Na minha tese de doutorado sobre o romance Lavoura Arcaica do Raduan Assar, eu usei bastante esse livro aqui, ó, essa capa bem, bem bonita do Jorge Bataille, que é um livro, o nome do livro é O Erotismo, é um livro teórico sobre o erotismo, sobre serpentes no avião. O livro é um livro teórico, porém eu sabia que o Jorge Bataille tinha escritos de ficção, escritos de literatura, e que o livro ficcional mais conhecido dele seria esse aqui, História do Olho. Eu vi esse livro no canal gringo Better Than Food. Se você acompanha canais gringos de literatura, você deve conhecer, é um bem conhecido. Já resenhou vídeos de literatura brasileira, o próprio Raduan Assar, inclusive, já resenhou Machado de Assis, Clarice Lispector, uma galera aí. É um dos canais literários que eu mais gosto, provavelmente meu canal literário favorito. E esse aqui, não, ele não só resenhou esse livro, como costumava ser, o vídeo sobre esse livro é bem antigo, então não sei se ainda é, mas ele disse que esse aqui era o livro favorito dele. Então fiquei bem empolgado para saber do que se tratava, fui atrás, sabia que era uma literatura bastante extrema de é uma literatura erótica, bem ao pé da letra mesmo. E esse livro, ele vai tratar de algumas questões sobre as quais a gente vai comentar aqui, se a minha câmera não apagar, que eu tô vendo que ela tá descarregando aqui. Vamos lá, correndo contra o tempo. Beleza. Eu li esse livro, como eu falei, porque eu gostei do livro teórico do Bataille e fiquei interessado em ver o autor falando, criando ficção. E é um livro bem complicado, Primeiro de tudo, eu gostei do livro, certo? Gostei do livro. Se eu recomendo ou não, vai ficar pro final do vídeo. Já já a gente fala, aqui são minhas anotações. Então, a História do Olho é um livro único, eu diria. Não tem muita coisa parecida na história da literatura escrita parecido com isso aqui, não. Não tem. Isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, aí você quem vai me dizer. Mas a questão é que ele vai tratar da história de dois adolescentes, ali por volta dos 16 anos, mais ou menos, a Simone e o narrador, e eles vão narrar, o próprio narrador, ele vai narrar as aventuras sexuais desse casal. E cara, assim, é um casal no mínimo extremo. O que é que isso significa? Significa dizer que eles têm uma relação com a sexualidade deles mesmo do, em uma perspectiva crescente. Então, o que eles experimentam aqui precisa ser superado aqui, que precisa ser superado aqui e aqui e aqui, e essa crescente, ela, se você já tem contato com as teorias do erotismo do Georges Bataille, ela necessariamente, todo tipo de erotismo tem como horizonte a morte. Isso segundo Georges Bataille. Portanto, isso ele tirou do Sade e tudo mais, as leituras que ele faz do Marquês de Sade. Toda experimentação sexual desse livro vai desembocar em algo que leva eventualmente para a morte. Isso é, digamos assim, a linha base do livro, certo? Isso está inclusive no filme que eu comentei no vídeo sobre filmes assistidos, que é o Império dos Sentidos. Não, Império dos Sentidos é o do Rauschenbach. Eu confundo. É aquele filme japonês. Acho que é Império dos Sentidos, sim. Enfim, veja o vídeo lá, você vai saber do que eu estou falando. Então, vamos lá. Eles dois se conhecem, eles dois começam a desenvolver essa relação baseada em
extrema exploração da própria sexualidade. E a título de apresentação, o autor vai falar o seguinte, o narrador vai falar o seguinte da Simone. Em geral, Simone é uma pessoa simples, é alta e bonita. Nada tem de angustiado no olhar ou na voz, mas é tão ávida por qualquer coisa que perturbe os sentidos que o menor apelo confere ao seu rosto uma expressão que evoca o sangue, o pavor súbito, o crime, tudo que arruína definitivamente a beatitude e a consciência tranquila. Então, a sexualidade para Simone, que é, digamos assim, a companheira desse narrador, é algo que precisa necessariamente passar pela subversão. Subversão, assim como a sexualidade, precisa ser progressiva. Por isso que eventualmente vai chegar na morte. Né? Eu poderia falar um pouco sobre o erotismo de Bataille, mas acho que não cabe muito aqui. Mas só a título de curiosidade, ele vai falar que, para o erotismo de Bataille, ele vai dizer que o ser humano ele é um sujeito necessariamente angustiado por causa da sua descontinuidade. O que é que significa isso? Significa que é um ser humano que não consegue conexão com ninguém. Essa conexão, ela não existe, e por ela não existir, ele é constantemente angustiado. Onde é que entra o erotismo? O erotismo entra como uma forma de buscar essa continuidade que o ser humano perde quando nasce e só restaura quando morre. Portanto, é essencialmente trágico. Por isso que é da ordem do desejo, porque está sempre buscando e na sua busca ele se anula e nunca chega no horizonte, entendeu? Ele está sempre buscando, e nessa busca está sempre aumentando, e nesse aumentar, o erotismo eventualmente vai levar à morte como a única forma de anular a descontinuidade que provoca a angústia do ser humano. Espero que eu tenha sido claro. Acho que esse assunto é um tanto meio esquisito, meio complicado. Mas vamos lá. Então esse livro, ele é bem episódico, ele vai narrando um episódio atrás do outro dessas aventuras extremas e sexuais desse casal. E é um livro que ele funciona muito mais nas entrelinhas do que no enredo. Ele funciona muito mais no não dito do que no dito. Porque, como eu disse, é um livro explícito. Ele somente narra as coisas que eles estão fazendo. Só que tem alguns pontos que escapam, assim. E, na minha opinião, são esses pontos que fazem o livro valer muito a pena. Ele não é um estudo de caso do erotismo de Bataille, é um livro que funciona muito bem sozinho, mas é um livro que demanda essa leitura nas entrelinhas de forma mais aprofundada. Se você só vê a superfície, ele vai ficar chato na terceira página. Então, há de se levar isso em consideração. Por exemplo, a questão que primeiro me chamou a atenção aqui é que eles são adolescentes, porém, isso é do nível que é bizarro, é do nível que é original, digamos assim. Apesar de eles serem adolescentes, eles têm um comportamento que é bizarramente infantil. Porque, às vezes, o narrador descreve os atos que eles promovem entre si como brincadeiras. E parece, assim, uma criança explorando as próprias possibilidades de sentido, entendeu? Isso é em si só uma subversão brutal de várias e várias formas, porque eles estão fazendo coisas assim horripilantes do ponto de vista da moral, dos bons costumes, obviamente. O elemento adulto nesse livro, ou seja, as pessoas, os pais, os adultos que não são os adolescentes, é extremamente problematizado porque todo mundo parece meio zumbi, assim, sabe? Todo mundo parece pessoas que não têm menor noção do que está acontecendo. Porque esses dois adolescentes fazem o que fazem, parece que não tem ninguém ali com a carteira assinada por perto para ter minimamente alguma noção de realidade e botar esses dois cada um para arrumar um emprego, para ver se eles param de fazer essas loucuras. E, por exemplo, a mãe da Simone. A mãe da Simone é uma pessoa completamente apática, ela não tem direcionamento nenhum de nada. As coisas acontecem e eles fazem coisas horríveis com ela e ela não faz nada. Isso daria para explicar simplesmente que ele criou personagens assim, mas não é tão simples. O que acontece é que, mais uma vez, em grande literatura, isso sempre acontece desse jeito, o ponto de vista é determinante. Quem está narrando a história, dividindo esse ponto de vista com digamos assim, a subjetividade da própria Simone, é o narrador. Então, o narrador é quem vê os adultos dessa forma. Eu fico imaginando assim, cara, se você tira essa cortina
do ponto de vista, esses adultos estavam em completo desespero. Desespero esse que nós não vemos, porque nós vemos pelo filtro do narrador. Então esse é um dos pontos que me chamou a atenção, é essa relação dinâmica entre o que se propõe a ser infantil, e nisso se propõe para chocar mesmo, para ser bizarro, e a relação dessa infantilidade com os adultos. Adultos que são completamente apáticos, parece não estar acontecendo nada. Muito bizarro. Então veja bem, isso, primeiro de tudo, que ainda nesse ponto, serve para dar um tom de diferença, assim, de destaque. O adulto ali não está no mesmo plano dos personagens principais. Isso é muito importante para que eles possam ter a liberdade que eles têm e a inconsequência que eles têm. Logo no início do livro, os dois personagens conhecem uma moça, uma terceira personagem, que é a Marcela. A Marcela é o elemento trágico da história, porque ela é uma moça muito pura, muito, muito, muito recatada, muito o oposto do que a Simone e o narrador eram. Então, uma menina é descrita como uma menina cândida, loira, tímida, devota, tudo aquilo que eles tinham por empenho principal destruir. Porque são esses personagens que têm por espírito a exploração sexual, mais uma vez que é levada ao extremo. Então, a Marcela, ela representa para eles dois o potencial de transgressão absurdo, assim, é como se ela fosse a materialização do que existe de puro, portanto, quanto mais puro, mais divertido vai ser tornar impuro, entendeu? Então eles vão meio que fazer um processo de sedução, assim, mas não é sedução no sentido simples da coisa, é mais uma coisa de... Ela, obviamente, ela é completamente tomada por eles, do ponto de vista violento mesmo da coisa. Ela participa das orgias, ela faz tudo junto com eles, mas ela passa por um processo de angústia, de pavor muito grande, que inclusive acrescenta no prazer deles, porque faz parte da transgressão do que é puro, né? E aí, a Marcela, ela é como se fosse aquele elemento que eles usam para dizer assim, olha, nós somos ruins, mas mesmo você que é pura também tem essa semente de ruindade em você, que se eu apertar os botõezinhos corretos, você vai desenvolver. Entendeu? Uma coisa meio Baudelaire. O Baudelaire tem um pouco disso também, quando ele fala meu hipócrita leitor, meu igual, né? Eu sempre volto para essa frase, porque ele tá olhando por cara, eu tô falando de atrocidades aqui, mas isso não é único da minha natureza, não. Você é tão igual a mim quanto em relação a essas atrocidades. O que a Simone e o narrador estão fazendo com a Marcela, e enquanto isso se divertem muito por causa da transgressão e tudo mais, é justamente mostrar que dentro da pureza também tem o elemento do sacrílego, do pagão, tem outra palavra, do profano, essa é a palavra. E essa é a relação deles com a Marcela. Eles sentiam desejo pelo pavor moral, eu anotei aqui, que ela sentia ao entregar seu corpo a bocas ímpias. Então Marcela, ela percebendo o desejo dela, ela reprimia no sentido de colocar uma barreira moral ali, porque ela não podia fazer aquilo. E era isso que dava o tom do desejo deles. Justamente por isso eles queriam que ela fizesse. É tipo assim, eu não quero fazer. Portanto, isso vai aumentar ainda mais a vontade dos outros que você faça. Pela transgressão, pela função transgressora da coisa. O que, mais uma vez, não está na superfície. Se você não for buscar ali na sua leitura mais atenta, vai passar despercebido. E é o que justifica a existência do livro, na minha opinião, é essa dinâmica toda. Beleza, talvez eu esteja falando um pouco rápido, porque a bateria da câmera está quase acabando. Beleza, outro ponto interessantíssimo nesse livro é a ambientação. Isso aí realmente vai estar a cargo da narrativa mesmo, porque isso funciona na superfície. É o ponto alto da superfície, sem sombra de dúvida. Esse livro tem um momento em que a Marcela ela é aprisionada numa espécie de meio hospital, meio manicômio, porque ela tem um colapso nervoso, ela não suporta aquilo e ela é internada. E aí, veja bem, nesse processo, eles dois, a Simone e o narrador, vão até lá para resgatar, meio que resgatar / sequestrar ela. E a descrição desse local, desse hospital, cara, é
puro de literatura gótica, de terror, assim mesmo. É um castelo, e ele tem todos os elementos da donzela presa na torre, e a questão das masmorras e dos corredores escuros e tudo mais. Só que não apenas de terror, são elementos de fantasia, de conto de fada, o que dialoga muito bem com aquele elemento lá do início que eu falei da infantilidade, que é bizarro, volto a repetir. Cara, são elementos assim, por exemplo, parece que você está lendo um conto de fadas, que leva a subversão da própria noção de conto de fadas para o extremo, assim, porque é um conto de fadas extremamente sacrílego, completamente subversivo. E anotei aqui: o ambiente da prisão de Marcela tem todos os elementos de histórias de fantasia: o castelo, a assombração embaixo dos lençóis, a donzela presa na torre. Veja bem, quando eles chegam lá, eles avistam a Marcela na janela, e ela tá com um lençol em cima dela, como se fosse uma assombração mesmo, que o lençol é como se fosse um fantasma com um lençol por cima, né? E é muito bizarro, muito, muito, muito bizarro. É, Isso foi outro ponto que me chamou bastante atenção, essa questão da ambientação. Muito massa mesmo. Outro ponto que também chamou bastante a minha atenção foi o que eu tinha apresentado lá no início, quando eu falei sobre o erotismo de Bataille, que é essa ideia que o erotismo progressivo necessariamente leva à morte. Então, veja bem, cara, tem coisas aqui que eu não vou falar, anotei aqui, mas eu não vou falar, porque tanto que eu não queira falar, sim, 70% é porque eu não quero falar, os outros 30% é porque eu quero que, se você tenha ficado curioso, vá ler e veja e aí eu tô fazendo um processo meio parecido com eles. Eu quero desvirtuar o leitor, o hipócrita leitor, quando ele for ler, porque isso aconteceu com todo mundo que leu. Então, mais do que justo. Cara, nesse ritmo de progressão, não vou dizer o que acontece com Marcela, não vou dar spoiler, mas os personagens, vão progredindo até que eles chegam em uma situação em que eles primeiro tem a interação com Marcela, como esse potencial máximo de desvirtuação e de transgressão. Depois o elemento deixa de ser Marcelo e passa a ser um padre. E aí tem todo o episódio desse padre, que é o episódio que encerra o livro, que leva essa noção de erótico que tende à morte ao extremo do extremo do extremo. Então, essa cena é a coroação assim do que tem de mais sacrílego nesse livro. Muito bizarro mesmo. Deixa-me ver o que eu anotei aqui. Não, será de... Anotei coisas que vão ficar guardadas aqui dentro do livro, mas que não serão comentadas, diga-se de passagem. Alguns pontos que eu também achei interessantes. Sim, do ponto de vista da estrutura, o Bataille, ele narra esse livro, ele narra essas histórias todas, até chegar um ponto em que o livro deixa os personagens, deixa a Marcela, deixa o narrador, deixa o padre, deixa a Simone, e o próprio Bataille assume a voz do livro. É fascinante, porque você vem nesse ritmo e ele quebra completamente e começa a falar diretamente com o leitor. São quase paratextos, assim, são textos extras. Ele vai falar de elementos da sua própria vida que alimentaram aquelas questões. Por exemplo, o trauma do pai. Ele vai mencionar a questão da relação dele com o pai. Ele vai mencionar a questão do nome que ele utilizou para assinar o livro, que não foi assinado pelo nome Georges Bataille no início. Ele teve outro nome. Ele vai falar também do processo da cura pela escrita, porque esse livro foi uma proposta do analista do Bataille, que disse para ele que escrevesse e que colocasse aquilo tudo num contexto narrativo para que aquilo começasse a tomar forma, para que então ele pudesse lidar mesmo com aquelas questões. E também tem o elemento das metáforas, porque veja bem, o livro chama-se A História do Olho. Essa edição aqui da Companhia das Letras tem 3 textos muito bons, diga-se de passagem. Um texto da tradutora do livro, que é a Eliane Robert Moraes. Um texto do Michel Herries, que era amigo do Bataille, que é um autor muito, muito interessante também, escreveu sobre antropologia e tudo mais. E o Roland Barthes.
eles vão falar dessas metáforas. O livro, eles dizem nos textos, inclusive, que o livro não é a história desses personagens, é a história do próprio elemento do olho. E como esse elemento do olho ele vai sendo metamorfoseado em diversas formas. Ele aparece como um prato, que também é redondo, ele aparece como o sol, ele aparece como o olho, ele aparece como vários outros elementos. E a questão da violência é muito presente aqui também, como o norte dessa realização. Então, cara, é um livro. A palavra bom, eu não sei se é exatamente a mais apropriada, mas é definitivamente um livro muito interessante para ser lido e se pensado aprofundadamente. O final é extremamente forte do ponto de vista das metáforas e das imagens também, dessa ideia do potencial de transgressão. Vale a pena. Se você se interessa por esses temas de erotismo, de transgressão, Marquês de Sade e tudo mais, vale bastante a pena. É um livro importante para ser conhecido. Se você não curte essas coisas, cara, nem vá para perto, que não vai dar certo, não vai chamar atenção, não vai ser legal. Beleza? Então fica aqui os meus comentários sobre essa pequenina obra da literatura barra teoria erótica, não sei como é que se deve chamar, do Jorge Bataille. Recomendo também o livro teórico dele, principalmente se você estuda sobre esses assuntos, que é o erotismo. Certo? Vou ficando por aqui. Mais um vídeo de leitura. Nos vemos no próximo. Comenta aqui se você já leu, se você chegou até essa parte do vídeo. Comenta aqui se você já leu, se você ficou interessado, se chamou a atenção. Beleza? Até mais, pessoal. Tchau!